aê, meus bidos espelhados, e aê, meus bidos ursos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para comentar e reagir ao segundo episódio da segunda temporada de Black Mirror, intitulado O Urso Branco. Episódio este que eu já assisti. Foi o último episódio que eu assisti de Black Mirror, na real, e eu lembro que eu fiquei muito impactado. Foi o episódio que eu falei, nossa, isso deve ser Black Mirror. Caraca, esse é fácil um dos melhores episódios. Se pá, o melhor episódio entre os que eu vi. Então, assim, eu tenho ótimas memórias desse episódio. Eu lembro que o plot twist dele é muito forte. É um lance de que, se eu não me engano, o episódio faz você simpatizar com a menina. E a menina tá em um lugar preso. E aí você descobre que, na real, ela tá em uma cadeia. E ela tá vivendo um negócio diário, onde ela esquece tudo que ela passa, por conta que ela cometeu algum crime e ela tá presa. É isso. Tipo assim, pra vocês já deve estar tipo assim, pô, Davi, o episódio é isso, não vai ter graça de assistir. Sinto muito. Foi realmente... eu lembro que os dois últimos episódios que eu vi de Black Mirror são os que mais ficaram marcados pra mim na memória, assim, dos acontecimentos, de tudo que acontece. Então é esse e um outro certo que eu acho que é da terceira temporada. Então, me desculpa, mas enfim, já vi esse episódio e foi um episódio que eu falei, caraca... Tipo assim, foi um episódio que deu vontade de ver mais Black Mirror. E por algum motivo eu acabei não vendo mais, foi o último que eu assisti. Mas eu lembro que eu gostei bastante. E enfim, espero ter a mesma sensação ao revê-lo. E eu gosto porque esse episódio ele passa uma vibe de looping temporal. Eu adoro obras de looping temporal. Então ela acorda... Eu acho que a gente acompanha ela o episódio todo fazendo alguma coisa e do nada ela desperta nesse mesmo lugar, né? E aí ela começa tipo, a lembrar. Não lembro como é que acontece. Eu lembro que, mano, a virada é muito pica, mano. É tipo, se pá... Mano, é que dos episódios que eu vi foi o melhor plot twist pra mim. É um dos melhores plot twists de episódio que eu já vi, assim. E traz uma discussão muito pica. Que aí, obviamente, eu devo aprofundar no review. Nossa, agora já sabendo, tem ali meio que o muro, né? O muro de cadeia. O que ela tá achando na nuca, esse pau lance que apaga a memória, né? Pô, parece mó gameplay, né? Parece mó cenário de game assim, tudo meio vazio. Tem pessoas ali? São as que ficam assistindo, né? Alguém tira foto. Mano, é legal porque você, como espectador, você não sabe que raio está acontecendo, tá ligado? Rorschach aí. Nossa, as pessoas gravando tornam tudo mais pesado, mano. Aí, a gente tem que ir, vamos! Corre! Fica aí! Entra, volta! Nossa, pareceu um pouco a atriz do episódio 2, da primeira. Tem uma porta ali! Tá trancada! Não tem como você saber! Teclado com senha! A gente devia tentar! Se abaixa! Se alguém levantar, ele vai acertar a cabeça! Ele tá tentando me matar! O que tá acontecendo? Não temos escolha! Ajuda ele! Se abaixa! Eu não lembro agora se as balas são de verdade ou são de festim. Seriam todos atores aí? Acho que não, acho que ela também é. Que isso, mano? Passa a maior sensação de mundo pós-apocalíptico, né, mano? Galera usando máscara. Eu nem sei se era minha casa. Eu nem mesmo sei quem eu sou. Deve saber alguma coisa. Cuidado! Tem um só entre nós e a zona segura e nós vamos derrubá-lo. Viu? Tá aqui.
Será que ela acaba lembrando? Eu acho que essa menina é um personagem também, né? Nossa, ela é a única que tá um questionamento na minha cabeça, um ponto de interrogação. Rápido! Vai! Entra logo! Ela tá lembrando porque já aconteceu. Não falei? Sem sinal. Tadá! Se correr, eu acerto pelas costas. Que escroto, Certo, vem mano. aqui. É um dos Coloca caras. as mãos nos ombros dela. Mantém aí. Tá, agora tira o capuz dela. Ué, trocou? Que isso, mano? Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Pica. Por voltar por minha causa. Eu voltei por isto. Oxe, pegava a mochilinha e ia embora, você precisava ter salvado ela. São as plantas do complexo de transmissão. Anda logo, a gente tem que ir. Atira! Mano, essa parte, mano. Olá, é isso, vagabunda, sua piranha do caramba. Então, está se perguntando por que está aqui. Ou devo dizer, era o seu noivo. O júri não se convenceu com a história de Skillane e o juiz também não, que a descreveu como um... Nossa, são os pais da criança ali, né? Pare com essa choradeira. Eu não tinha notado isso. Lágrimas de crocodilo me deixam A mulher ruiva. Está gostando disso? Assassina! Boa noite, cidadãos! Para, por favor. Você devia gostar disso. Mano, isso que tá ali outubro, isso não tiver setembro, agosto. Muito bem, pessoal. Estamos prestes a entrar no... Podem usar o zoom das câmeras. Mano, pais levarem crianças é... Importante, aproveitem. Essa é provavelmente a regra mais importante de todas.
Nossa, mano, esse episódio é pesado demais, mano. Tudo bem, elas já foram. Bicho, episódio excelente. Nossa, eu acho que é um dos melhores episódios que eu já vi, mano. Tipo assim, eu lembrava que era muito, muito bom esse episódio, mas rever ele foi tipo assim, caraca, mano. Esse deve ser um dos melhores episódios que eu já vi, mano. Mano, ele é extremamente bem feito. Ele não para um segundo. Ele é muito bem estruturado. Os créditos são aterrorizantes. Porque eu tinha essa memória de que ele mostrava do outro lado como é que tinha sido. E ele faz isso nos créditos, mano. Tipo, o episódio acaba com, tipo, vamos lá começar de novo. E aí corta, e aí pensa, acabou o episódio. Daqui a pouco ele começa a mostrar. E vai cortando entre apresentar créditos e cortar entre as cenas. E você vai entendendo como funciona, o que eles fizeram, como é que é esse jogo. Caraca, mano. O episódio inteiro, sabe? Tipo assim, aquela coisa que eu já havia falado em outros vídeos de Black Mirror, né? De que sempre esses episódios solos, sozinhos, eles sempre estão pensando muito no contexto, né? Em como cada coisinha que tá sendo plantada no começo vai voltar no final. E esse episódio é absurdo, porque ele tá pensando nisso principalmente porque envolve um looping, né? Envolve um jogo, envolve uma coisa de ela perder a memória e tentar redescobrir, só que na real tem toda uma história fictícia criada por volta dela. Você vê que no final, né, o cara tá contando a história pras crianças. E, tipo, elas estão rindo, tipo assim, ela vai achar que vocês são hipnotizados pelo celular. Então, impõe uma regra, impõe uma ideia. É até interessante que, por um momento, tem aquela cena em que ela tenta pegar o celular e a menina fala assim, não pega o celular, porque senão você vai ser hipnotizada. Mas talvez ela tenha medo de que a brincadeira possa acabar, porque eles sabem que, aparentemente, eles sabem que o celular pode desligar, né? Pode fazer a pessoa acordar, tal como o choque faria acabar o jogo. Então tem essas duas opções que normalmente eles seguram, né? E você vê que a menina aí, em um momento, pensa em dar um choque nela, né? Caso ela pegue o celular. E é isso, né? Então ela precisa ter essa distância. Me lembrou muito Corra, né? Nesse quesito que o Corra tem um lance de que as pessoas negras estão hipnotizadas e o celular, o flash religa, né? Religa a memória que estava desligada. Então, caraca, mano. O modo como o episódio ele vai e coloca dela ver o quadro e a menininha. E eu fiquei com isso na cabeça e falei assim, caraca, mano, ela é criminosa. Será que não é essa menininha crime dela? E ali o cara, mas é aquele cara, o cara seria o cúmplice, seria não sei o que. Aí dava esses cortes de flash mostrando o passado dela. E eu ficava tentando me relembrar, falava assim, mano, o que ela fez? E então você tem esses pequenos resquícios. E ao mesmo tempo ela toda desesperada e eles explicando a situação do mundo. Então você vai comprando a ideia. Porque, mano, o modo como a história tá rolando, você não tem como compreender. E eu acho que facilita você ver outra pessoa. Porque se só tivesse ela, talvez você começasse a questionar. Mas você começa a ver uma outra pessoa. Pessoas envolvidas no meio dessa história toda, sabe? E você começa a ficar, pô, será que não é... Como eu posso dizer? Será que não é realmente real que eles estão vivendo num mundo onde as coisas mudaram e tem esse lance da... Sabe assim? E como Black Mirror traz esse potencial da realidade, de uma realidade diversa, de uma realidade onde uma coisa mudou e algo, né, e tem isso, vocês começam a questionar que ponto pode estar indo. Eu acho que para as pessoas, até mesmo que estavam assistindo Black Mirror, você poderia ficar assim, tá, mas normalmente Black Mirror sempre foi muito pé no chão, né, sempre uma coisa envolvendo uma realidade, envolvendo uma memória, um projeto, né, que é criado de inteligência artificial ou de memória e por aí vai. E você fala, pô, será que Black Mirror agora foi para um outro lado, foi para um caminho muito mais distópico, por assim dizer? E se eu não me engano, depois do Black Mirror foi cada vez fazendo mais isso, né, em outras temporadas.
mas acaba que passa essa impressão. E aí no final, tipo assim, mano, eu acho muito difícil uma pessoa ter assistido esse episódio e sacado tudo. Porque, pensa, ela tá realmente sem memória, então você começa a ficar assim, mano, será que alguém dopou ela? Será que aconteceu alguma coisa? Ou você no máximo pode pensar que ela tá sendo controlada, que ela tá num tipo de Big Brother, mas você se pá, você não sabe que ela é criminosa, mano. Eu acho que essa é o maior plot twist do bagulho todo, tá ligado? De que tem alguma coisa acontecendo. Porque eu acho que o único episódio que daria mais pra você comparar era o episódio 2 da primeira temporada, que é com o cara do Corra, né? Que exatamente ele tá num local que é diferente, que você nota que tá longe do mundo, assim. Aquilo não parece ser um mundo 100%. Parece ser uma parte do mundo onde as pessoas meio que escolhem fazer parte daquele jogo, né? Porém, ele tem toda uma crítica social ali que dá a entender que o mundo ficou todo daquele jeito. Mas enfim, aqui eu acho que ainda assim a impressão passa muito bem, porque você tá vindo num local e aí foge, você vê o bagulho tipo assim, pô, de dia, fica de tarde, fica de noite, sabe? As coisas vão mudando, a mulher fala assim, ó, tem um lugar... Só que assim, eu acho que as coisas começam a facilitar demais, porque tem umas coisas que ficam meio sem explicação, né? Tipo assim, ó, tem um lugar que a gente pode ser que descubra como acabar com isso. Então, tipo assim, pô, a personagem acabou de acordar nesse mundo e já tá encontrando alguém que tá próximo de finalizar o problema, como é que vai ser isso? Só que é aí que tá a grande virada, porque o episódio, o foco não tá exatamente nisso, né? Tipo assim, você poderia até tirar uma qualidade do episódio, porque tá ficando fácil demais essa situação. Só que aí vem a revelação, e aí mostra que não é nada disso. Esse mundo não é real, esse mundo é falso, é um mundo criado para mexer com a cabeça dela. E então você ter a ideia, ao final de tudo, das pessoas estarem lá, aplaudindo, vangloriando aquele momento, e ficando feliz, e aí você do nada começa a ver todo mundo que tava ao redor dela abaixando e coloca a prender na cadeira, e é da hora, mano, eu acho muito da hora como ela tá tão perdida naquela situação, porque ela realmente é a única pessoa que tá sofrendo em tudo isso, que ela fica muito chocada, ela não sabe o que tá acontecendo, ela já é chocada na hora que ela usa a arma e não sai nada, ela fica tipo assim, ué, que isso, tá ligado? E aí, mano, é muito dócil, porque por um momento eu senti que as pessoas estavam aplaudindo, tipo assim, nossa, olha só, ela teria conseguido chegar até o final, só que tem essa virada pra ela, do tipo assim, você achou que você resolveu o problema? Não, filha, você tá presa. E aí, ela vira, é colocada na cadeira, aí você vê, ela tá tão perplexa com toda a situação que ela não tem como reagir. Então, daqui a pouco começa a sentar ela num lugar, prende ela assim, e vira, e começa a falar, ó, não lembra quem você é? É isso daqui. E passa ali a reportagem, explica que aparentemente ela roubou a criança de uma família. Mano, é legal como eles brincam, mano, que bagulho safado, né? Porque... E é legal porque, tipo assim, pô, será que teria funcionado com o cara? Porque ela é negra e o cara era branco. E aí você vê a menininha, ela pensa que é filha dela, e você também, espectador, pensa que é filha dela. E aí quando você mostra o casal que perdeu a filha, é uma mulher branca e o cara é negro, tá ligado? Então se o cara fosse branco, o cara teria pensado que seria filha, o que ele pensaria de diferente, sabe? Em relação à criança. Qual que teria... Porque pra gente fica fácil conectar de que pode ser, até porque, mano, a menina parece muito ela. E aí você descobre que na real é filha de outra pessoa que ela aparentemente sequestrou. O cara... Não entendi se... Aparentemente não abusou, né? Ele só torturou a criança e ela ficou gravando. E aí, enfim, a criança acabou falecendo e demoraram aparentemente pra descobriram e ela foi aprisionada. Cara, todo o episódio é 10 de 10, não tem condições. Eu acho que o estilo de câmera, de ser essa coisa toda apreensiva, de mexer, de parecer que você tá... Sabe, ela funciona muito porque parece que é alguém que tá no celular gravando. E se você pensar que tem pessoas ali gravando no celular, é como se você fosse uma dessas pessoas. Você está gravando o momento dessa personagem acordando alucinada no meio dessa situação. Ela está numa espécie de Big Brother, então a câmera parece dar essa sensação de Big Brother. O modo como o episódio esconde todas as informações, como ele planta as informações, como ele vai trabalhando essas informações, e ele vai chegando até esse final, e então ele volta pro começo e explica tudo praticamente do que você viu no episódio, dando aquela sensação de vontade de rever o episódio para entender como tudo funcionou, como tudo é tão bem encaixado em relação às ações dos personagens, em relação à própria personagem que não lembra de nada, e ao mesmo tempo como ela tem certos resquícios de memória da floresta ou da garotinha, de sentir que ela tem alguma familiaridade com alguns assuntos, porque querendo ou não, aquilo não apaga 100% a memória dela. Tudo isso é extremamente muito positivo, mostra que é um roteiro muito bem conciso, eu gosto muito de como ele pensa em tudo isso. A trilha sonora é muito boa, ela é dark, ela é tensa, ela mal aparece durante o episódio, mas quando chega no final, ela dá todo o clima. Ela dá todo o clima do peso, do melodrama, do acontecimento pesado em relação a ter pessoas aplaudindo essa mulher, tratando ela como se fosse um animal, e depois ela... Os créditos, eu acho que é quando a trilha sonora cresce ainda mais, sabe, de estar recapitulando e mostrando, e como ela traz essa densidade para com esse momento.
E principalmente por mim, cara, eu acho que a maior parte do episódio que faz eu acho ele ser um episódio sensacional. Não só é a virada, o plot twist, é um plot twist muito bom sendo feito e a virada é muito boa, mas a crítica. Eu acho que a crítica que ele faz, eu não sei se todas as pessoas vão sentir isso, mas o que eu sinto é falta de humanidade. O quão desumano é você pegar uma pessoa e colocar ela como se fosse um animal, uma jaula dentro de um zoológico e fazer disso um reality show para você ficar assistindo e sendo feliz com a tortura de um ser humano que sim, cometeu crimes, sim, foi uma pessoa horrível, fez uma ação horrível, mas cara, e aí entra o principal pra mim que eu não sei se todo mundo tá pensando nesse fato. Ela não lembra. Ela sofreu uma lobotomia. Ela não sabe o que ela passou. A que ponto você chega numa tortura de uma pessoa a ponto de ela não saber quem ela é? E aí, se ela não sabe quem ela é, do que adianta você fazer isso com ela? Sabe, ela não tá sofrendo porque... Tipo assim, eu acho que ao mesmo tempo que ela sofre por conta das ações dela, tá bom, ela tá vendo ali umas ações do que ela fez e ela tá sofrendo por isso. Cara, ao mesmo tempo, não é a mesma pessoa. Entende? Você colocar uma pessoa numa situação onde ela não lembra daquilo e você fala, ó, você é uma pessoa horrível. Ela vai chorar porque ela não quer ser uma pessoa horrível. Mas você não tá fazendo a pessoa que cometeu o crime se doer, você tá fazendo uma outra pessoa sentir aquilo, porque a pessoa que tá agora não é mais aquela pessoa, porque essa pessoa sofreu uma lobotomia, ela não tem memória, ela não sabe o que ela fez, ela não sabe da história do passado dela, sabe? Ela não sabe o que levou ela a chegar àquilo, a fazer aquilo que ela fez, e não justificando o que ela fez, mas... era uma pessoa, aquela pessoa não está sofrendo pelo que está acontecendo, quem está sofrendo é uma outra pessoa, e principalmente, pessoas pagarem ingresso, sabe, você tem, pô, tu tem parque, tu tem cinema, tu tem teatro, tu tem milhões de coisas para fazer na tua vida, e o teu grande lance é ficar indo numa espécie de parque de prisão para ver uma pessoa sofrer, uma pessoa ficar totalmente desesperada 100%, não sabendo em que mundo ela se encontra. Ah, porque ela fez uma ação ruim, então é legal ver ela sofrendo. Cara, eu não sei, eu não consigo. Me desculpa, se você acha muito legal, se você, nossa, olha que da hora, pô, se tivesse uma coisa dessa eu super iria. Me desculpa, você é maluco, sabe? Você não tem noção de senso de moralidade, assim, pra mim, porque não faz sentido isso. Porque, vamos lá, eu sou um cara que curto nos filmes e séries quando o personagem faz uma coisa muito ruim e ele é torturado. Por que que eu gosto? Porque ele tem total noção do que ele fez, porque ele está sofrendo exatamente porque ele fez, porque ele tá vendo o plano dele dar errado, porque ele tá vendo que ele tá sofrendo pelo cara que ele tentou zoar, entendeu? Isso é legal de ver. Essa tortura é bacana, não que eu seja totalmente em prol da tortura, mas enfim, né? Aí podemos entrar numa discussão de pena de morte e prisão. Gente, uma coisa é você prender a pessoa pelo crime dela. Outra é você tornar a vida dela um parque de diversões pra tirar com a cara dela e fazer disso uma espécie de Big Brother e apagando a memória dela. Até que ponto faz sentido você torturar uma pessoa que já não sabe mais quem ela é e o que ela fez? Qual é o sentido? Se ela não tem noção do que ela tá passando, sabe? Essa parte por mim é bizarra e o que eu acho tão forte no episódio é porque eu consigo ver isso acontecendo. É porque a gente vive num mundo onde você vê tanto clamor pelo ódio, pela vingança, pelo sofrimento, por concordarem com uma pessoa sendo morta e ficarem felizes com pessoas sendo mortas e desejando pessoas serem mortas porque são pessoas ruins, porque são pessoas escrotas, que normalmente propagam muito ódio, propagam o sentimento de coisas horríveis, só que ao mesmo tempo elas não tiveram atitudes. E é aquilo que você fala, pô, a palavra é muito mais forte do que a ação. Isso varia muito de pessoa para pessoa, pelo que eu já percebi, sabe? Tem gente que acha que a atitude é o mais importante, é que nem o lance do eu te amo. Não adianta nada você falar eu te amo se você não mostra que você ama, sabe? É basicamente isso. Então, enfim, serve para os dois caminhos, né? O sentimento do amor, o sentimento do repúdio, do ódio como um todo. Mas, de qualquer modo, gente, eu acredito na justiça. Obviamente a justiça nem sempre é correta, nem sempre a lei faz o que é direito. Muitas pessoas que deveriam estar na prisão não estão na prisão, estão soltas por aí, e muitas pessoas às vezes comemoram em relação a essas pessoas, mas você tem as outras pessoas que às vezes a justiça é feita, né? São presas e tudo mais. E é isso. A pessoa tem que ser presa e acabou. Entendeu? E ela sofre como deveria. Muitas vezes as pessoas não sofrem, né? Saem da prisão ou se matam na prisão e por aí vai.
e ficar na prisão para sofrer as consequências pelos seus atos. Acabou. A pessoa já não vai ter mais vida, a pessoa já vai ter que ficar pensando sobre as coisas. Muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, às vezes acontece da pessoa mudar, da prisão funcionar. Só que exatamente você já tem também outras obras que mostram como a prisão é um lugar ainda pior e não ajuda a pessoa, porque a ideia da prisão é a pessoa melhorar. Não sei se vocês sabem disso. A ideia da prisão é ela sofrer pelos atos dela, e então ela repensar sobre os atos dela e talvez, quem sabe, ela sair da prisão com outro tipo de pensamento, pensando sobre aquilo, em como aquilo foi errado e melhorar. A ideia é essa, pelo que eu sei. E muitas vezes isso não acontece, até porque a prisão não é um ambiente que facilita nesse quesito. As pessoas que trabalham na prisão pioram ainda mais a situação. Enfim, existem casos e casos também de crimes, né? Você tem o crime do estupro, da morte, do roubo, e você tem o crime de uma pessoa que gravou um homicídio. Então ela fez parte desse homicídio, né? Acho que a justificativa para ela seria um homicídio culposo. Enfim, de qualquer modo, ela não lembra. Qual que é a vantagem disso tudo? É engraçado porque uma coisa que eu tinha guardado na memória era que isso acontecia com várias pessoas. Eu tinha guardado na memória que esse episódio todo ele envolvia um parque onde várias pessoas que cometeram crime estavam passando por isso. Aparentemente, pelo que o episódio indicou, é só com ela. Tipo assim, fizeram isso só com ela. E é engraçado porque eu consigo imaginar exatamente o que aconteceu, como aconteceu, sabe? Tipo assim, pô, menina foi morta, as pessoas ficaram inacreditadas com a situação, a mulher foi presa, as pessoas buscaram por vingança, falaram, nossa, essa mulher tem que sofrer, tem que não sei o que, tem que fazer isso com ela e papapá. E aí alguém falou, pô, e se a gente fizesse um negócio onde a gente pode tirar a memória dela e fazer ela passar por isso e aí tornar isso um parque? E aí as pessoas aplaudiram a ideia, sabe? Isso foi apoiado. E aí leva pro crime acontecer. Porque, mano, genuinamente, eu sinto dó da personagem. E mesmo quando foi revelado, eu fiquei com dó dela. Porque eu fiquei, mano, olha isso, ela sendo tratada como se estivesse num zoológico, tá ligado? As pessoas tirando foto, as pessoas aplaudindo ela, e ela não faz ideia da parada. Pra ela tá tudo sendo colocado pela primeira vez. É como se ela tivesse acabado de nascer e falasse, ó, você matou uma pessoa. E ela fica, quê? Tá ligado? E aí tem gente aplaudindo e comemorando, e sabe, eu acho que o que me pesa tanto é porque é um episódio que ele propaga o sentimento da raiva, ele propaga o sentimento da vingança, do ódio, sabe, um sentimento que é tão ruim, que é exatamente o contrário do amor, que é o contrário do perdão, que é o contrário de todas as coisas boas. E eu sei que o mundo não é justo, eu sei que o mundo é uma merda, eu sei que não dá pra ser a pessoa que vai perdoar e amar a todo momento, por mais que seja isso que Deus pregue na Bíblia, mas ao mesmo tempo você abraçar esse sentimento, que seria o lado negro da força, é horripilante, é pior ainda, sabe? É o pior de todos, você não deixa de ser diferente da pessoa, sabe? Você tá comemorando uma pessoa estar sofrendo da mesmo modo que talvez ela tenha comemorado a sofrência da criança. Então, o que isso torna você diferente dela nesse quesito? Ah, porque ela fez algo ruim. Tá, e aí na cabeça dela, talvez ela visse a criança como alguém que fez uma coisa ruim, não que isso justifique, mas, entendeu? Então, é isso que eu tô falando, tipo assim, você não fica diferente da pessoa em relação à ação dela, você merece ser tão preso quanto ela. E aí você tem pais levando crianças, ou seja, crianças sendo influenciadas por esse sentimento ao ver uma pessoa sofrendo, e olha que legal ela ver sofrendo. E o que isso pode levar no futuro da pessoa, sabe, sofrer no futuro? Aliás, um ponto que eu pensei aqui, e eu não sei até que ponto isso é... porque eu não lembro de ver real durante o episódio. Teria que ser uma análise muito profunda que eu teria que fazer agora pra tirar uma certeza disso, mas eu vou jogar aqui. Por que só tem gente branca nesse episódio? Pera aí. Só que assim, a família... obviamente a menina era negra e o pai era negro, então seria uma vingança em relação a isso, mas será que não existiria uma crítica do episódio em colocar que só pessoas brancas ficariam satisfeitas vendo esse programa? E aí pessoas que talvez sejam racistas, e aí elas acabam influenciando até mesmo crianças, porque isso foi uma coisa que eu pensei, pô, a criança está sendo influenciada a propagar o ódio, e aí ela tá vendo um ódio em relação a uma pessoa que não é igual a ela é branca, aquela pessoa é negra, e aí isso tira ela dali e ela vai achar que qualquer outra pessoa negra também talvez mereça. E aí você continua propagando não só o ódio, mas o preconceito, sabe? Até que ponto chega isso? Porque durante todo o episódio eu não lembro de ter visto uma pessoa com uma câmera na mão que não fosse branca. Eu acho que tinha uma pessoa japonês,
uma japonesa, mas é complicado isso, eu pensei nisso agora. Não acho que seria a crítica principal do episódio, não acho que o episódio estaria focado nisso, mas talvez poderia ser uma ponta que o cara, o diretor, o criador quis deixar, e tá ali, e quem quiser nota. Mas, enfim, né, pesado. É isso. Me desculpa se alguém discorda, se acha o contrário, eu fico muito fincado com a minha opinião aqui em relação a isso, porque eu acho extremamente pesado, eu acho que não é justo em relação a... Pô, ela cometeu o crime dela, é isso, ela fica presa, sofre lá, entendeu? Se vão ter pessoas que vão querer vingança, que vão querer atacar ela na prisão, é isso, prisão é isso. Sofra com as suas atitudes, entendeu? Se você foi preso e caiu lá pra sofrer na prisão, tu vai sofrer na prisão. É aquela coisa, eu adoro o papo de... Sempre que falam que gente que normalmente maltrata ou mata criança na prisão é zoado. Eu acho corretíssimo, é o que tem que acontecer, entendeu? Mas por mim é isso, é que nem morte. Do que adianta a pessoa fez um negócio ali e ela já morre? Ela não sofreu pelo que ela fez, tá ligado? Ela tem que sofrer. Eu acho que é isso, a pessoa tem que sofrer pelas coisas que ela fez. Só que o dose é que aqui ela não está sofrendo do jeito correto, porque ela não lembra do que ela fez. Então, do que adianta, sabe? E aí vira uma tortura só com um ser humano, com um tipo de pessoa. E aqui especificamente com uma única pessoa, né? Nossa, na minha cabeça era um programa que funcionava com mais pessoas criminosas. Não que não possa existir, porque se existisse, quem garante que não possa existir com outras, né? A probabilidade é gigantesca. Mas só o fato de existir e a gente pensar que poderia existir, só isso eu já acho bem forte o suficiente, assim, pra trama e pro episódio como um todo. Nossa, cara, bem pesado. Bem pesado. Tipo, por mim é horripilante, assim, é um episódio horripilante de se assistir, tá ligado? E que tensão, eu acho que ele consegue passar isso muito bem, porque você passa o episódio todo com a personagem, você se conecta com ela, você sente dó dela, e você vê que é tudo, geral ali pela sacanagem, tá ligado? E por um momento, eu não sei se você sentiu, mas por um momento parece que a garota que tá trabalhando com ela sente empatia com ela. Eu não sei se é uma impressão minha, mas tem uma hora ali que ela fala da parada, e ela fala, não sei e tal, com receio assim, pô, não sei o que tá acontecendo. E aí a mulher parece que ela dá um olhar meio que de dó. Mas ela, é quase como se ela assistisse dó e ao mesmo tempo ela relembrasse o que a mulher já fez. E aí ela usasse isso pra continuar. Porque isso que é legal, né? Você vê que nenhum deles tem muita empatia com ela. Até mesmo as pessoas que estão ajudando ela, tratam ela de uma forma meio, né, vai pela obrigação, por assim dizer. E aí você entende porque, obviamente, no final, quando todo mundo ali tem esse excelente pensamento. Aí no final eu falei da ruiva, mas só se fosse só a mãe, né? Porque o cara não tava. Como eu falei, eu só vi gente branca. Então o pai não tava lá, se aquela fosse a mãe, né? Eu falei que a mãe era ruiva e aí apareceu uma mulher que tava ruiva ali usando. Uma das que tava usando máscara. Mas no fim acho que não era, não. Nossa, cara, muito pesado esse episódio. Trouxe opiniões fortes aqui sobre o que eu penso das coisas. Enfim, é o que eu penso das coisas. E esse episódio é do caramba, mano. Do caramba. Me lembra muito, talvez até inspiração, né? Pensei em falar isso várias vezes e acabei esquecendo. Laranja Mecânica. O filme Laranja Mecânica, por mim, é muito isso. É um filme que, pô, na primeira meia hora do filme você vê o cara fazendo uma atrocidade pior que a outra. É pra você, pô, ficar vendo o filme e você fala assim, cara, que porcaria de filme que eu tô assistindo. E aí ele sofre a lobotomia. Só que aí aquilo, ele sofreu a lobotomia e eu fiquei... Aí, o jeito que ele age depois, eu fiquei, caraca, mano. Porque ele passou pela tortura. Só que não faz sentido por mim, depois da lobotomia, ele continuar sofrendo. Porque ele já não sabe quem ele é, mano. Ele já não lembra do que ele fez no passado. Do que adianta você fazer ele sofrer agora, tá ligado? Eu prefiro muito mais a pessoa que fez a parada, em vez de lobotomia, apagar a memória. Pô, vai ali, arranca a unha com a faca, entendeu? Corta o dedo, vai cortando de pouquinho em pouquinho, faz a pessoa sofrer, joga álcool no sangue. Isso caramba quatro, entendeu? Faz sofrer. Eu acho que é isso. A pessoa que cometeu o crime, ela tem que sofrer pelas ações dela, entendeu? E sofre de todos os jeitos possíveis. Principalmente, vai do crime, né? A pessoa roubou, só seja presa. A pessoa que estuprou, pô, corta ali, entendeu? Joga álcool, esfaqueia, corta, tira a unha com a faca, faz, entendeu? Eu sou a favor dessas, um pouquinho dessas coisas assim, entendeu? Faria, não sei se eu teria estômago pra fazer, mas quando acontece em obras eu falo, é isso aí, tem que sofrer, vagabundo. Agora, quando a pessoa não lembra, do que adianta, entendeu? Tipo assim, já não é a mesma coisa. E aí, enfim, eu acho que Laranja Mecânica busca trazer esse assunto, essa proposta para a gente se pensar, e esse episódio faz isso também, esse episódio faz isso excelentemente, porque diferente do outro, do Laranja Mecânica, que a gente vê o cara fazendo antes de sofrer pelos seus crimes, aqui a ideia bacana é realmente porque ele começa a partir disso.
né? E é engraçado porque eu achei que tinha um looping, né? De que o episódio todo ele tinha um lance dela acordar e acordar de novo, e da gente vê isso várias vezes. Mas na real só tem uma vez, né? Você acompanha o episódio todo e no final você descobre, você vê ela acordando, e é isso. Não tem mais. Mas enfim, aí o calendário ali, né? X. Mano, olha isso, mano. Os caras fazem isso dias seguidos. Seja porque ou vende muito ingresso, né? Ou porque eles gostam. E essa é a pior parte pra mim, de todas. Então, enfim, gente. Deixem nos comentários aqui o que vocês acham desse episódio, que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu abordei aqui. E se vocês gostaram do vídeo ou não, deixem o like, deixem o dislike. Eu espero rever vocês em outro vídeo de Black Mirror ou em outro vídeo de uma outra série por aqui. De qualquer modo, episódio horripilante e ao mesmo tempo um dos melhores episódios. Que loucura do caramba. Agradeço muito que assistiu o vídeo até aqui. Valeu. Falou.